Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 4 de dezembro, e olha só, faltam 26 dias para nós concluirmos o nosso ano bíblico. Ou melhor, 25 dias. Tirando o dia de hoje, faltam 25 dias para nós concluirmos o ano bíblico. E você, está firme? Isso, continua firme, não deixe acumular leituras. Hoje a nossa leitura foi Filipenses. Hoje começamos e também terminamos a carta de Paulo aos crentes na cidade de Filipe, aos Filipenses, Filipenses 1 ao 4, e hoje vamos responder a seguinte pergunta. Atenção, será que Paulo ele queria morrer para estar com Cristo? Será que Paulo, ao dizer em Filipenses capítulo 1, verso 23, ele fala assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Será que Paulo está falando aqui que o desejo dele para partir e estar com Cristo é ele morrer? E na morte, depois da morte, já se encontra com Cristo? Será que é isso que Paulo quer dizer aqui? Então, se você quiser saber o que Paulo está dizendo aqui, não perca este vídeo, assista ele até o final, que eu vou trazer para você a resposta. Mas antes, você já sabe, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta aí, editor. Olá, 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 voltamos com o nosso canal, voltamos com o comentário da nossa leitura de hoje, Filipenses, dos capítulos 1 ao 4, e hoje, qual é a pergunta que vamos responder? A pergunta é a seguinte, será que Paulo, ele queria morrer para estar com Cristo? O que Paulo quer dizer quando ele falou aquelas palavras em Filipenses 1:23, que ele disse o seguinte, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo está falando aqui que depois da morte se encontra com Cristo? Se você quiser saber, aguarda aí. Fica nesse vídeo, assista ele até o final, mas antes, você já sabe, eu quero que você dá o like nesse vídeo. Cadê o seu like? Dá o like no vídeo, cadê a sua inscrição nesse vídeo? Olha, tem gente assistindo esse vídeo e não está se inscrevendo no canal. Amigo, se inscreve no canal, ajuda a gente. Esse canal nós não falamos de política, nós não falamos de futebol, nós não jogamos conversa fiada aqui. O nosso objetivo é estudar a Bíblia. O objetivo deste canal é estimular, é motivar as pessoas a estarem estudando a palavra de Deus. Então ajude a gente se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo. Para você não custa nada a sua inscrição, é só você apertar esse botãozinho vermelho aí, não vai custar nada para você, mas para nós é muito importante. E você já sabe, compartilha este vídeo lá no grupo da sua igreja, lá no grupo da família, lá no grupo do trabalho, lá para o seu amigo, compartilha, solta esse vídeo para um monte de gente aí, tá bom? Muito bem, vamos então comentar Filipenses 1 ao 4. No verso 21 do capítulo 1, Paulo diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, Paulo, ele estava tão conectado, tão ligado com Cristo que ele não tinha medo da morte. Paulo entendia o que era a morte, Paulo sabia que Jesus iria ressuscitar, ou irá ressuscitar as pessoas que já morreram, todos os que dormem no pó da terra, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados. Então, como Paulo, ele pregava o Evangelho, o viver dele era pregar o Evangelho, então para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque a morte seria um descanso para ele. Afinal de contas, olha, Paulo foi preso várias vezes, Paulo foi chicoteado 2 vezes, Paulo foi apedrejado, Paulo foi mordido por uma víbora, Paulo sofreu naufrágio, Paulo era perseguido pelos romanos, Paulo era perseguido pelos seus compatriotas judeus, enfim, então Paulo tinha uma vida assim bem atribulada, né, e sofrida, Paulo sofria muito. Então quando Paulo fala, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que na morte ele ia descansar e iria aguardar a recompensa dele na segunda volta de Jesus, entendem? É isso que Paulo então quer dizer aqui. Vamos lá?
No capítulo 2, Paulo fala aqui da pré-existência de Deus, de Jesus como Deus e também da encarnação dele. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus. Queridos, veja que Paulo afirma que Cristo existia na forma de Deus. O mesmo que João escreve lá em João capítulo 1, dos versos 1 ao 3, né, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, basicamente, Paulo ele pega ali as palavras de João agora para afirmar também que Jesus ele existia na forma de Deus. Então, Jesus sempre existiu. Não há dias que Jesus nunca tenha existido, e Jesus não é criatura de Deus, gente, como uma certa denominação religiosa ensina aí. Cuidado com esse ensino. Cuidado com pessoas que ensinam para você que Jesus foi criado de Deus, criado por Deus em algum tempo aí do passado, tá? Isso é uma heresia que alguns amigos de uma certa denominação religiosa querem ensinar para você. Caia fora disso, tá? Não aceite isso como doutrina, isso não vem da Bíblia. Jesus já existia na forma de Deus. E aí continua o texto aqui. Não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se revestiu assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e recolhido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então veja, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que Jesus já existia na forma de Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus, e ele adquiriu a natureza humana, e na forma humana ele esteve aqui entre nós, assumiu a forma de servo, aceitou a morte e morte de cruz, porque era a única maneira que tinha de alguém morrer no nosso lugar, e para que alguém morresse no nosso lugar, somente uma pessoa da divindade, alguém que é o Criador, porque tirando a divindade triuna, todos nós somos criatura, e uma criatura, ela não pode pagar o pecado ou perdoar o pecado da outra criatura. Somente o Criador poderia fazer isso. E Jesus, quando ele morre na cruz, ele paga o preço do nosso pecado, o preço que o pecado exigia. O preço do pecado é a morte. Jesus morre na cruz, então. E essa morte de Jesus, depois da ressurreição dele, diz a Bíblia, que Deus o exaltou de tal maneira que no nome de Jesus se dobre todo o joelho. E inclusive, queridos, quando Jesus voltar, Satanás e seus anjos também dobrarão o joelho diante dele e reconhecerão a glória de Jesus. Todo ser que vive dobrará o joelho, inclusive as potestades do mal. Antes deles serem consumidos pelo fogo eterno, eles reconhecerão a majestade e a glória de Jesus. No capítulo 3, verso 2, Paulo orienta para que os crentes em Filipe tenham cuidado com os cães. Veja no verso 2, capítulo 3, verso 2, Paulo diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne. Então cuidado com as pessoas que confiam na carne, que pregam obras. Para você se salvar, tem que fazer isso. Para você se salvar, tem que fazer boas obras. Para você se salvar, tem que ser caridoso. Para você isso, tem que fazer aquilo. Não, para tudo, não é assim. A salvação não funciona assim, nós já estudamos isso. A salvação não é pelas obras. A salvação, ela é pela graça de Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé.
As obras são circunstância, as obras são uma demonstração de quem já está salvo em Cristo. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, cuidado com essas pessoas, sejam eles pastores ou aquelas pessoas que auto se intitulam apóstolos e por aí vai e começa a pregar uma salvação que você tem que dar isso ou fazer aquilo. Não, não é assim. A salvação é gratuita. Escutou? A salvação é gratuita. Não é assim que funciona a salvação. Cuidado com esses cães de hoje em dia, esses falsos obreiros que eles pregam isso para você. Capítulo 3, verso 12 em diante, Paulo diz o seguinte: a soberana vocação, Paulo fala, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, esqueçam das coisas que para trás ficou. Não fique alimentando, se martirizando e carregando seu passado. Não importa o que você tenha feito no seu passado, o passado é passado, acabou. Quem vai remexer o seu passado é Satanás que quer acusar você, ou pessoas que são usadas pelo diabo para ficar jogando o passado, aquilo que você foi um dia, na sua cara. Mas Paulo está dizendo o seguinte: esqueça das coisas que para trás ficaram. Prossiga rumo ao alvo. O que ficou para trás, ficou. Se você tinha rancor ou mágoa de alguém, esqueça isso. Esqueça, não vale a pena você carregar raiva, mágoa, ódio no seu coração. O ódio é um veneno que você bebe querendo que o outro morra. Esqueça isso, vai acabar matando você mesmo, esqueça. Se você for uma má pessoa no passado, esqueça isso. Se você foi uma pessoa de caráter duvidoso no passado, Jesus transformou o seu caráter agora, siga daqui para diante. Se você foi uma péssima mulher no passado, um péssimo homem, esqueça. O que importa é daqui para diante. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo rumo ao alvo. O prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, entenda isso. Pare de se martirizar com o passado, esqueça o seu passado. É daqui para frente, as coisas ruins, esqueça isso. Seja uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Jesus tem coisas ótimas para dar para você. Então sepulte o teu passado e comece uma nova vida com Cristo. Amém? Filipenses 4, verso 8. Sabe o que deve ocupar a sua mente? Sabe o que você deve pensar agora? Sabe o que deve estar dentro da sua cabeça agora? Paulo fala, diz assim, finalmente, irmãos, Filipenses 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então o que você tem que pôr na cabeça? É isso, boa fama, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é virtude, tudo que é louvável a Deus. Queridos, cuidado com o que você está alimentando a sua mente. Então cuidado, queridos. Tá bom? Ocupe a sua mente com coisas lá do alto. Não perca o seu tempo colocando dentro da sua cabeça as porcarias terrenas aqui, a podridão que o mundo quer oferecer para você. Alimente a sua cabeça com coisas lá do alto. Vai fazer bem para você isso daí. Muito bem, vamos lá, vamos responder a pergunta agora. O que é que Paulo quis dizer partir e estar com Cristo? Será que ele está falando assim que ele quer morrer e depois da morte ele já vai para o céu estar com Jesus? Ou o que ele quer dizer com isso? Vamos ler o texto? Vamos lá? Filipenses capítulo 1, verso 23. Acompanha comigo. Diz assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. E agora, gente, queridos, aqui Paulo, ele não está falando que ele quer morrer e estar com Cristo. Não é isso. Paulo está falando do desejo dele de partir logo, ou seja, esse partir é no sentido de viajar, no sentido de sair de um lugar e ir para outro lugar. Não é no partir da morte, não, tá, gente? Então não sei de onde que algumas pessoas tiram isso aqui, tá bom? Agora, se Paulo falasse assim, ó, tendo o desejo de morrer e estar com Cristo, opa, é diferente, mas Paulo não fala isso daqui. Paulo fala de partir, ou seja, de viajar, partir de um lugar para outro, de uma cidade para outra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo quer sair da onde ele estava, da condição que ele estava, para ir para o céu. Então o desejo é que Cristo voltasse já nos dias dele. Ok? Entenderam? Mas se você tem alguma dúvida ainda, deixe aqui os comentários que você tem, a sua dúvida, eu estarei respondendo você. E amanhã estaremos de volta, pessoal, com os próximos comentários, hein? Vamos finalizar o nosso ano bíblico logo logo. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.